Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Talhari e no tutorial de costura de hoje a gente vai aprender a fazer esse estojo para fichário, aproveitando aí o período de volta às aulas. Essa é uma peça que vende bastante pelos ateliês por aí. A peça de hoje não tem molde, eu vou passar todas as medidas, isso significa que você pode alterar as medidas conforme a sua necessidade, o tipo de fichário que você vai encaixar esse estojo e a necessidade do que guardar aqui dentro. Você consegue de repente fazer ele até bem grandão assim e largo, mais ou menos do tamanho da folha do fichário mesmo, para conseguir guardar até uma régua, um esquadro dentro. Tudo depende da necessidade sua ou do seu cliente. Vamos fazer essa peça bem bonitinha, que tem um acabamento muito lindo aqui no zíper, nos cantinhos do zíper, gente. Esse acabamento eu sou muito apaixonada e eu vou mostrar direitinho como fazer esse acabamento no vídeo de hoje. Vamos lá? Para fazer o nosso estojo para fichário, nós vamos precisar dos seguintes materiais: 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro, na medida de 24 por 12 centímetros. Aqui nos meus 2 tecidos principais, eu passei um matelaçado na manta R1. E o meu forro não tem nenhuma entretela e nem manta. Também vou precisar de 1 vez no tecido principal, nas medidas de 18 por 7 centímetros. E aqui eu também coloquei a manta R1. Como eu não fiz um matelaçado nessa peça aqui, eu passei uma costura de segurança a volta toda. E eu também escolhi colocar mais uma camada daquelas entretelas bem fininhas de papel, entretela não tecido, que é para deixar essa parte um pouquinho mais estruturada, porque é aqui que a gente vai furar para colocar nas argolas do fichário. Eu também vou utilizar um zíper número 3, medindo 28 centímetros, um cursor para zíper número 3, 2 ilhoses, e aqui o meu ilhós ele é tamanho 51, tá? Isso significa que esse furo interno aqui ele tem aproximadamente 6 milímetros, desculpa. Então você dá uma conferida na argola do fichário onde você vai usar esse estojo, se esse tamanho é o suficiente para o seu fichário. E aqui eu também vou utilizar um pé calcador para zíper, não precisa ser exatamente igual esse aqui, pode ser o pé calcador que você tiver acostumado a utilizar na sua máquina. E eu também optei por utilizar cola pano para fazer o acabamento final no forro, mas se você não quiser usar a cola pano, eu vou mostrar para você como fazer a costurinha no acabamento final dessa peça. Nós vamos começar fazendo a aba dos furos do nosso estojo. Eu vou começar pegando aquele meu tecidinho menor e eu vou cortá-lo ao meio. E aí eu vou ficar com 2 pedacinhos de 3,5 centímetros cada um. Depois eu vou virar aqui, direito com direito, e eu vou passar uma costura aqui, aqui e aqui, com a distância de margem de um pé de máquina. Aí vocês vão me dizer, se você vai costurar aqui de novo, por que você cortou? Aí é que tá, gente. Eu cortei pra gente poder ter uma margem de costura aqui em cima pra arredondar os cantinhos, tá? A gente vai vir com um molde redondo, que eu vou utilizar essa tampinha. Você pode utilizar, por exemplo, o fundo do carretel da linha de costura, que essa circunferência aqui, ela tem mais ou menos 4 centímetros de diâmetro, tá? Só se você quiser fazer exatamente a mesma medida que eu. E aí eu vou vir aqui, olha só, vou alinhar aqui a lateral do meu círculo na linha da costura que eu acabei de passar e eu vou riscar um arredondado aqui e aqui. E aí eu vou passar a costura em cima desse arredondado e depois eu vou refilar o excesso. Eu vou mostrar todos esses passos agora lá na máquina de costura. Agora que eu já fiz a costura aqui, o arredondado nas laterais, eu vou refilar todo esse excesso de tecido aqui. Agora que eu já cortei o excesso de tecido, eu vou desvirar esse tecidinho aqui. Eu vou ajeitar todas as laterais redondinhas aqui, esses arredondados que eu fiz. E agora eu vou voltar lá para a máquina de costura
e eu vou passar uma costurinha de pesponto decorativo aqui na volta toda e vou passar também uma costurinha de segurança aqui bem na beiradinha para segurar esse tecido aqui fechadinho. Terminei de fazer aqui a minha costura na minha aba dos furos, tá? E dá pra perceber aqui que meu tecidinho ficou bem firminho e era desse jeito mesmo que eu queria que ele ficasse, com bastante firmeza, com bastante estrutura. Agora nós vamos fazer os furos para colocar o nosso ilhós. Esse estojo para fichário, ele vai ser feito para o modelo fichário universitário. Eu não sei se ainda usa essa nomenclatura, mas é aqueles fichários grandes, tá? De folha grande, geralmente quase num tamanho A4. Esses fichários, no padrão que a gente usa no Brasil, eles têm 4 argolas e são 80 milímetros de distância entre uma argola e outra, tá? Então, o nosso estojo, ele vai ser feito para ser colocado nas 2 argolas do meio do fichário, tá? São 4 argolas, a gente vai encaixar o estojo nas 2 argolas do meio. Então, nós precisamos furar aqui e aqui, mais ou menos, com uma distância de 8 centímetros, 80 milímetros, entre um furo e outro. Essa medida, gente, é muito importante você confirmar com a pessoa que vai utilizar o estojo, ver se o padrão das argolas é o mesmo que eu tô dizendo para vocês, porque às vezes a pessoa quer o estojo para colocar num planner, para colocar num fichário pequeno, e essa medida vai ser diferente, tá? Então, sempre confirma se são 4 argolas e qual que é a distância entre uma argola e outra. Pra gente furar aqui os nossos furos para colocar os ilhoses, nós vamos calcular uma distância daqui dessa borda para o centro, tá? Geralmente, se a gente pegar uma folha daquelas que coloca no fichário, folha para escrever, ela tem mais ou menos 1,25 cm entre a borda da folha e o centro do furo. Aqui a gente vai utilizar mais ou menos essa medida, tá? Olha só, 1,25 vai cair mais ou menos aqui, assim, tá? E aí fica bom porque sobra aqui também uma margem de costura pra gente, é um tamanho ótimo e vai casar, vai ficar bem harmonioso com as folhas que forem colocadas no fichário. Então, nós vamos medir aqui qual que é o tamanho final que ficou a nossa aba, ficou com quase 17 centímetros, tá vendo? Só tinha 18, aí desconta a margem de costura, ficou com 17 centímetros. Aí a gente vai calcular qual que é o meio da nossa aba, tá? Eu acho mais fácil a gente vir aqui, dobrar e colocar aqui uma marcaçãozinha com a caneta, com giz, o que você preferir, tá? Vou utilizar essa caneta aqui que apaga no ferro. E aqui a gente já tem o centro. Então, a partir do centro, eu vou calcular 1,25 cm, tá? Vou vir aqui com a minha régua. 1,25 é exatamente aqui. E aí, a gente vai medir, olha só, são 8 centímetros entre um furo e outro, certo? Eu vou colocar o 4 aqui da minha régua, bem em cima dessa marcação de centro. E aí, eu vou trazer a minha régua para cá e vou marcar um furo aqui e um furo no 8. E vai ser exatamente nessas duas marcações que eu vou furar pro meu ilhós, tá? A gente tem aqui 1,25 de distância da borda da minha aba. Eu tenho aqui a marcação do centro, então tenho 4 centímetros para cima e 4 centímetros para baixo, certo? Só recapitulando aqui as medidas que a gente utilizou. Eu vou lá pro balancim, vou furar, colocar o meu ilhós e eu já venho mostrar como é que ficou essa parte finalizada. Finalizei aqui a colocação dos meus ilhoses, olha só. Lembrando, gente, que se você tiver um furador em casa, aqueles furadores de folha, aí você consegue utilizar aquele furador para fazer a marcação, fica muito mais fácil, tá? Porque esses furos é muito importante que tenham exatamente 80 milímetros, 8 centímetros entre o centro desse furo até o centro desse furo, tá? Até o meinho aqui do meinho aqui.
É muito, muito importante que essa marcação seja correta, porque senão esse estojo não vai entrar na argola do fichário. Então, se você tiver um furador de folha em casa, utilize o furador para fazer a marcação, vai facilitar bastante a sua vida. Agora nós vamos reservar essa pecinha aqui por enquanto. Agora eu vou começar a aplicação do zíper no meu estojo. Eu vou pegar uma das partes do meu tecido principal e aqui eu vou escolher qual que vai ser a parte onde vai o zíper e qual que vai ser a parte onde vai a aba dos furos. Nesse caso aqui, eu quero colocar minha aba dos furos aqui e o meu zíper desse lado. Já apliquei aqui a minha etiqueta, porque eu quero que essa etiqueta fique escondidinha aqui a costura do lado interno da manta. E aí eu vou aplicar o meu zíper exatamente aqui. Eu vou fazer uma marcação de centro aqui no meu tecido principal e uma marcação de centro no meu zíper. Eu vou virar o lado direito do zíper para baixo, direito do zíper com direito do tecido, vou alinhar pique com pique de centro e vou passar uma costurinha de segurança bem na bordinha. Aí eu vou pegar um dos meus tecidinhos de forro, também vou fazer uma marcação de centro aqui nessa extremidade, vou virar o lado direito do forro para baixo, vou centralizar o pique de centro com o resto das peças, vou trocar o pé calcador da máquina para o pé calcador de zíper e vou passar uma costura rente à cremalheira do zíper aqui nessa extensão todinha. E nesse momento é importante a gente virar a manta para cima e aí sim passar a costura aqui com o pé calcador de zíper. Depois que eu fizer esses passos, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado do zíper, tá? Eu vou virar aqui todas essas peças e vou fazer costura de segurança, vou colocar o forro e passar a costura com o pé calcador. Uma dica para você não ficar trocando os pés na máquina toda hora, tá? Primeiro, passa a costurinha de segurança nos dois tecidos principais, depois você troca o pé calcador, passa a costura do zíper com os dois forros colocados, passa em um e depois no outro, e assim você troca o pé calcador novamente para o pé calcador comum para continuar o resto da costura da peça. Dessa forma, você não precisa colocar o pé calcador duas vezes enquanto estiver costurando o zíper. Já fiz aqui a minha costura com o meu pé calcador de zíper, o meu zíper no tecido principal e forro. Agora eu vou fazer o rebatido do zíper, mas eu não vou rebater aqui unindo o tecido principal e forro. Eu não vou fazer dessa forma. Nós vamos rebater o zíper só na parte do forro, tá? O tecido principal ele vai ficar solto. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou virar aqui o meu forro para cima, vou levantar o meu forro do lado que eu vou começar a minha costura e aí eu vou jogar o meu tecido principal lá para trás. E eu vou ficar assim, olha só, a bordinha do meu zíper virada pro lado de cá e o meu forro aqui por cima. E aí eu vou passar uma costurinha aqui com a distância de meio pé de máquina, nesse momento já com o pé calcador comum da máquina, tá? Pode tirar o pé do zíper, colocar o pé calcador comum, que é com ele que a gente vai costurar o resto da peça. Depois que eu terminar esse lado, eu vou pegar aqui os dois tecidos principais que estão desse lado aqui e vou jogar pro outro lado. E aí eu vou ficar aqui de novo com a rebarba do zíper aqui para esse lado e o forro e todo o resto pro lado de lá. O forro que eu já costurei e os dois tecidos principais. E aí eu vou passar aqui novamente uma costurinha de segurança, uma costurinha com margem de meio pé de máquina para rebater esse tecidinho do forro no zíper. Fiz aqui a costurinha do rebatido do meu zíper, olha só, não sei se dá pra ver, eu usei uma cor de linha, cor de laranja, bem parecidinha com forro, olha só.
Fica um acabamento bem bonitinho. E desse lado aqui do tecido principal, não tem rebatido de zíper, tá? Agora, gente, nós vamos colocar o cursor no nosso zíper. E depois que a gente colocar o cursor, a gente vai fazer 2 costurinhas bem aqui na extremidade, tá? Vários retrocessos aqui em cima e aqui, pra gente manter esse zíper fechado permanentemente no lado avesso da peça, tá? Eu gosto de fazer esse acabamento para eu ter certeza que esse zíper não vai abrir e eventualmente estragar a peça. Na hora de colocar o cursor aqui, a gente vai prestar atenção no seguinte: qual que é o sentido que essa peça vai ser colocada para uso? Ela vai ser colocada dessa forma, tá? Porque aqui vão estar os furos do fichário e aqui vai estar o zíper. E aí eu acho legal, nesse tipo de peça, você colocar o zíper para fechar para cima e abrir para baixo, tá? Porque se por um acaso a pessoa esquecer um pedacinho do zíper aberto, geralmente a gente carrega o fichário dessa forma, segurando assim no braço. E aí, se a pessoa esquecer um pedacinho de zíper aberto, esse zíper ele vai estar para cima e os itens vão estar para baixo. Então, diminui o risco de cair um item pequeno por aqui pela abertura do zíper, tá? Uma borracha, um apontador, de repente. Se a gente fizer o zíper para abrir para baixo, a possibilidade de cair um item pequeno pela abertura do zíper é muito maior. Então, eu gosto de fazer o meu zíper fechando para cima e abrindo para baixo, tá? E para colocar o meu zíper, eu gosto de utilizar um garfo. Se você quer aprender essa técnica de utilizar o garfo para colocar os seus cursores no zíper, tem um vídeo muito bacana aqui no canal, onde eu ensino essa técnica, vale a pena conferir. Passei aqui a costurinha de segurança, olha só, no meu zíper, bem na pontinha, para eu ter certeza que esse zíper vai ficar para sempre fechadinho. Agora chegou o momento da gente começar a montagem do nosso estojo, a gente colocar a aplicação da aba dos furos. Eu vou pegar aqui qual que vai ser a parte da frente do meu estojo, olha só, eu vou dobrar ele. E é essa parte que vai ficar para frente do meu estojo. Então, eu vou fazer a aplicação da minha aba bem aqui. Eu vou separar aqui só o tecido principal com a manta, os 2 forros e o outro tecido principal eu vou jogar pro lado direito. E aí, eu vou pegar e vou fazer uma marcação de centro aqui desse lado da minha peça. Depois eu vou pegar aqui a minha aba, que já tem uma marcação de centro, que eu fiz na hora de medir os furos, e eu vou colocar dessa parte, lado direito da aba, com o lado direito do tecido principal. Se você perceber, aqui os ilhoses, eles têm lado direito e lado avesso, olha só. Esse é o lado direito do meu ilhós, e esse é o lado avesso, onde fica a argolinha de acabamento, tá vendo só? Então, é esse lado direito aqui que eu vou colocar virado para baixo, tá? Lado direito com lado direito. Vou alinhar aqui marcação de centro da minha aba com a marcação de centro dessa lateral do meu tecido. Vou alinhar bem certinho, colocar alguns clipes e aí eu vou levar lá para a máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha para unir esses 2 tecidos juntos. Já uni a minha aba dos furos com o corpo da minha peça, dessa forma aqui. E agora nós vamos começar a montagem do estojo. Eu vou pegar tecido principal com tecido principal e junto eu vou pegar a minha aba, vou unir e vou jogar para o lado esquerdo. E aí eu vou ficar aqui com os meus forros para o lado direito. Eu vou clipar aqui, alinhando o fundo e as laterais dos meus tecidos, vou clipar aqui embaixo e vou clipar aqui a parte do forro também. Vou alinhar essas laterais bem certinhas e o fundo e vou colocar alguns clipes. E aí eu vou passar uma costura com uma distância de margem de 1 pé de máquina aqui embaixo para fechar essa lateral aqui, esse fundo do meu estojo, e eu vou passar a mesma costura com a mesma margem desse lado. A diferença é que aqui no forro eu vou deixar uma abertura mais ou menos da largura da minha mão para eu desvirar essa peça quando ela estiver pronta. E aí no começo e no final dessa abertura eu vou fazer alguns retrocessos para a gente não arrebentar essa costura na hora de desvirar a peça pronta.
Costuras do fundo feitas, aqui eu passei a costura inteira e aqui eu deixei uma abertura para desvirar. Agora nós vamos começar a fechar as laterais do nosso estojo. Como que esse fechamento vai ser feito? Eu vou pegar aqui a minha lateral do meu zíper, olha só, e eu vou apertar o meu zíper, de forma que ele fique dobradinho desse jeito aqui, olha só. Tá focando aí, gente, tá, né? De forma que ele fique dobradinho desse jeito aqui, olha só. E aí eu vou colocar um clips bem aqui, aonde termina o fechadinho do meu zíper e outro bem aqui, para manter ele dobradinho dessa forma. Eu vou vir com a minha costura, margem de um pé de máquina, desde aqui dessa ponta, retrocesso, vou vir aqui e eu vou tirar esse clipe e eu vou chegar o mais próximo possível do meu zíper, mas eu não vou passar com a costura em cima da cremalheira. Quando eu chegar bem pertinho do zíper, eu vou dar alguns retrocessos e vou cortar a linha. Aí eu vou virar o meu tecido pro lado do forro e vou começar a costura desse lado. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Começo a costura aqui, distância de margem de um pé de máquina, venho costurando. Quando chegar aqui, eu tiro esse clips e aí eu subo com a minha costura em cima da fita do zíper, mas eu não passo por cima da cremalheira. Eu paro a minha costura aqui antes da cremalheira, faço alguns retrocessos e corto a linha. E aí a gente repete os mesmos passos desse outro lado aqui da nossa peça. Terminei a minha costura das laterais, olha só, não sei se vai dar pra ver, a minha costura ela para exatamente antes da cremalheira, a minha cremalheira dobradinha e ela recomeça aqui em cima da fita do zíper e continua pro forro. Agora nós vamos fazer aquele mesmo arredondado que a gente fez na aba dos furos, nós vamos fazer aqui nos 4 cantinhos que a gente acabou de costurar. Eu vou usar aquele mesmo molde que eu utilizei antes, aquela tampinha. Se você estiver utilizando o fundo do seu carretel de linha, você utiliza o mesmo moldezinho, tá? Para fazer esses 4 arredondados. E a gente vai fazer da mesma forma. Eu vou pegar a tampinha, vou posicionar aqui, olha só, beirando as costuras que eu acabei de fazer. Vou riscar com a caneta os 4 cantinhos e aí depois eu vou recomeçar a minha costura aqui, passar por cima do arredondado e terminar aqui nas 4 pontas. E depois a gente vai refilar esse excesso de tecido aqui na volta toda da nossa bolsinha, com muito cuidado para não refilar aqui a abertura e também não vamos cortar esse zíper, tá? O zíper ele vai ficar desse tamanho no avesso da peça. Terminados aqui todos os refilamentos, eu vou colocar aqui a minha mão por dentro, vou abrir o zíper aqui com o meu dedo e vou desvirar toda essa peça através do furo do forro que a gente deixou para essa finalidade. Eu gosto de ajeitar os cantinhos da peça quando eu tô desvirando com uma agulha de crochê grossinha, ou você pode utilizar também um hashi ou alguma outra ferramenta da sua escolha. Agora nós estamos com a nossa peça quase finalizada. A única coisa que falta é fechar essa abertura aqui do forro. Você pode fechar essa abertura de 3 formas diferentes, tá? Você pode fechar com a cola pano, que é o que eu vou fazer. Eu vou ajeitar aqui todas essas pontinhas que estão abertas, vou colocar para dentro. E aí eu vou ajeitar aqui com a unha ou levar no ferro de passar roupas, tudo bem dobradinho para dentro. E aí eu vou colar aqui com a cola pano. Você também pode fazer pontinho invisível à mão, ou você pode colocar uma cor de linha bem parecida com o tecido do forro que você está utilizando, levar lá na máquina de costura
e passar uma costurinha bem na bordinha desse tecido para fechar esse forro. Eu vou fechar com a cola pano e eu já volto para mostrar essa peça toda terminada. E tá aqui finalizado o nosso estojo para fichário. Olha só que lindo que fica, gente. Esse zíper, da forma que a gente fez, ele faz um arredondado natural aqui. E aí, como a gente fez o arredondado nessas pontinhas e aqui também, na aba dos furos, fica tudo bem harmonioso, esses cantinhos arredondados, bem bonitinhos. E deixa eu mostrar aqui, gente, esse acabamento de zíper. Olha que coisa linda que fica esses cantinhos, olha só. Não fica aquele monte de tecido volumoso aqui, dobrado de um jeito estranho. E olha aqui na parte que fica fechadinha também. É um acabamento muito bonitinho esse, olha só. Aprendi com a Ardala, canal Pega Pega Fofurices. Ela tem várias dicas muito legais lá no Instagram dela também. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês darem uma conferida se quiserem. E tá aqui finalizado o nosso estojo para fichário. E aí, gostou do tutorial de hoje? Então não esquece de deixar like e comentário aqui embaixo e se inscreve para ficar sempre por dentro do que eu trago por aqui.